Ok, pessoal, tudo bom? Na aula de hoje a gente vai falar um pouco sobre cartogramas, como eles são criados dentro do QGIS. Então, essa aula está sendo construída no Ubuntu, porém você pode construir ela também no Windows sem problema, certo? Tanto o software que vai manipular a planilha de dados como o QGIS, eles podem ser instalados no Windows ou no Linux. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que fazer, pessoal, é ajustar a nossa tabela de dados, tá? Então essa tabela de dados eu adquiri ela no site do IBGE, deixa eu procurar aqui ela para vocês. Eu coloquei dentro de um conjunto de banco de dados que estão disponibilizados através do link que está no próprio YouTube, certo? Nos comentários do YouTube, mas na descrição do vídeo do YouTube, tá? Então, a tabela que a gente vai trabalhar é essa tabela POP 2010, que são os dados do censo de 2010 relacionados à população. Então, a gente vai abrir esse arquivo e aí vocês vão perceber alguns detalhes neles que a gente vai ter que ajustar. Primeiro, essa informação de macros que estão ativados, né? Então, a gente vai ter que se livrar dessas informações. Eu vou dar só OK no primeiro momento, mas a gente vai copiar essas informações e jogar num arquivo novo sem essas configurações, certo? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é ajustar esse cabeçalho das nossas colunas, né? Então a gente vê que tem um cabeçalho com, além de palavras acentuadas, tem cedilha, tem outros elementos, né? Que acabam dando problema na hora de trabalhar com essas informações. E o QGIS ele não ia conseguir ver essas colunas como colunas do banco de dados, né? Então ele ia colocar aqui field 1, field 2, e não ia interpretar essa coluna código município como a coluna do banco de dados. Essa é uma das primeiras coisas que a gente vai fazer. Então eu vou criar uma linha aqui em cima, seria uma linha, e vou escrever code para código do município. Depois eu vou escrever aqui, ó, nome para o nome do município. Não tem problema estar com a letra desse jeito, né? Configurada, né? Nome, esse outro aqui, total, sem problema. Urbana, rural, homem, mulher, e vou colocar aqui, ó, razão, sem tio e o C cedilha, tá ok? O resto, ó, eu vou selecionar todas essas linhas, clica, segura e arrasta, seleciona todas as linhas. Vou incluir até esse parar aqui, que também não nos interessa. Até aqui. Excluir logo esse também, até se incluir. Opa, fazer de novo. Selecionar e excluir linhas. Bom, feito isso, né, a nossa tabela ela já está praticamente pronta, né? Essas informações aqui de 5.000 que ele categorizou, né, o pessoal do IBGE fez uma categorizada já nos municípios até de 5.000 a 10.000, de 10.000 a 20.000. O que a gente vai fazer? A gente pode deixar ela aí, porque como a gente viu numa aula anterior, a gente precisa desse código, né, do município, ou o nome do município, para fazer a junção do banco de dados com o meu shapefile. Então, como não tem um código aqui, ele não vai se juntar a nada, né, na hora do processo de união. Então não tem problema ficar aí, mas se você quiser, você também pode apagar um por um. Então eu vou selecionar tudo agora, vou fazer aqui na mãozona mesmo, selecionando usando Shift, Ctrl e setas do teclado. Vou dar um copiar, né? E aí eu vou pedir um arquivo novo, porque eu quero me livrar de todas as configurações que tem nesse arquivo que foi produzido pelo IBGE. Então aqui nesse arquivo novo eu vou colar, mas eu vou colar só colar de forma especial. Quero colar especial
quero somente valores. Ok? Então, dessa forma, eu fiz um ajuste para retirar todas as configurações que tem nas células, né, e no restante do arquivo. Tá? Então, aqui estou a planilha 1, a planilha já está pronta, é só salvar. Eu vou salvar aqui no formato ODS mesmo. Eu vou salvar aqui fora da pasta tabelas, tá? Vou colocar aqui, ó, fora da pasta tabelas, POP 2010. Vou botar aqui ajustado, só pra gente diferenciar bem do outro, tá? Vou salvar, pronto, salvei. Agora eu vou abrir essa tabela lá no QGIS. Sei lá, adicionar aqui o QGIS e vou adicionar essas informações. Gerenciador de camadas não está aqui aberto, deixa eu adicionar ele rapidinho. Essa barrinha aqui, deixa ela aqui, vou deixar ela aqui. E vou procurar meu arquivo está na parte inicial, né, o save da máquina de vocês, é o ideal. Aqui, ó, POP 2010 ajustado. Vou clicar nessa planilha 1 e ela vai abrir. Já aqui eu vou pedir para abrir a tabela de atributos, que é a tabela em si, e está aqui a tabela. Vejam que COD é um número, né? Nome veio como caractere, e total, urbana, rural, homem, mulher e razão, todos são números, né? Colunas de números, perfeito. Então agora, para fazer a união, eu vou adicionar um shapefile de municípios. Então, esse shape está onde aqui? Bom, está aqui. Vou procurar aqui um shape de municípios aqui na pasta BGE, mas eu adiciono para vocês lá no banco de dados. Banco de dados, bases, BGE. Para municípios. Bom, peguei os cliques, adicionei. Então, agora tem um para municípios. Esse para municípios, abrindo a tabela de atributos dele, a gente percebe que tem uma coluna chamada geocódigo, né? Essa coluna geocódigo, apesar de ser composta basicamente por números, né, pela própria posição dela da tabela, você percebe, e até dá a dica aqui, não, é string, certo? Mas o QGIS consegue unir e reconhecer como número, certo? Então, eu vou unir a partir daquela coluna lá. Desculpa, fiz de novo, né? Abrir aqui, propriedades, e vou fazer a união. Adicionar aqui, ó, um botãozinho de adicionar. Adicionar a planilha 1, unir o campo código com o geocódigo. Aqui no finalzinho, eu vou campos personalizados, eu vou colocar POP 2010 underline, certo? Ok, e vou dar um ok. Então já está unido. Então vamos abrir aqui a tabela de atributos de novo para municípios e vejam que agora tem algumas outras colunas a mais aqui, pertencentes, mesmo que em cache, né, ao shape do Pará. Então eu tenho um nome, né, que se repete com o código, população total, população urbana, população rural, população 2010 homem, certo? Por município. E vejo que a gente não tem problema com aqueles valores que não tinham código do município, né? Então todos os arquivos foram vinculados a um município, ok? Vamos lá. Então, agora sim a gente vai fazer os nossos cartogramas, tá? Então, cartogramas são um mapa, né, que acima desse mapa você coloca uma informação
gráfica, né? Então pode ser um gráfico de barras ou um gráfico de setor, né? Ou de pizza, também conhecido muito popularmente como de pizza. No QGIS atualmente, os gráficos de barra não estão implementados de forma adequada. Então a gente não vai utilizá-los, a gente vai usar um gráfico de pizza, certo? Ou de setor. Então no gráfico de setor a gente vai, para fazer um cartograma, né? A gente está 2 cliques aqui rápidos na camada, né? Com os dados, e a gente escolhe aqui, ó, diagramas. E escolhendo diagramas, vejam que tem a opção que está setado, né, como padrão, sem diagramas. Então a gente vai clicar e vai escolher um tipo de diagrama que a gente pode utilizar. Esses dois aqui, ó, histograma e barras empilhadas, não estão funcionando atualmente. E se vocês tentarem utilizar, vocês vão ter que reiniciar o QGIS. Então nem utilizem. Esse daqui, gráfico de pizza e diagrama de texto, os dois estão funcionais. Estão funcionais. Então vou colocar aqui, ó, gráfico de pizza. Em gráfico de pizza, depois que a gente coloca gráfico de pizza ou de setores, né, também é conhecido como de setores, você vai escolher os atributos que você vai adicionar nesse seu gráfico. Então a gente vai escolher 2 atributos aqui, urbana e rural. Então vou clicar em população urbana, venho aqui no botãozinho de mais, população rural, botãozinho de mais. As cores estão iguais, ó. Então o ideal é que você mude logo de cor. Então vou escolher para a população urbana de 2 cliques, né? População urbana vou colocar vermelho, tradicionalmente utilizado, né? População rural vou colocar aqui esse laranjinho aqui. Ou como a gente queria que fosse. Um verde, população rural, certo? Esse nome é o que vai aparecer na legenda. Então eu vou alterar ele também. E vou colocar aqui pop, deixar mais bonitinho, né? Pop urbana. E vou fazer o mesmo aqui para o rural. Pop. Desculpa. Rural. Pronto, os dois já estão setados. E aí a gente vai fazer colocar mais um ingrediente nesse nosso gráfico, certo? A gente, além de colocar a informação de população urbana e população rural, a gente vai acrescentar o tamanho, vai aumentar o tamanho da minha pizza, né, do meu círculozinho de pizza, de acordo com o tamanho total da população. Então a gente vai ter 3 informações no mesmo mapa. A informação da população urbana, da população rural e da população total. Então a gente vai conseguir ver onde tem mais população urbana ou população rural e o tamanho daquela comunidade, daquele município lá. Então, ó, a gente vai utilizar esse aqui, tamanho, e em vez de ser tamanho fixo, a gente vai colocar tamanho escalado. E aí, por tamanho escalado, a gente vai usar um atributo, e esse atributo que a gente vai utilizar é população POP 2010 total. População total. Veja que o valor mínimo é 0, certo? Mas isso não é adequado. O interessante é que a gente coloque... No valor máximo está 0. A gente tem que encontrar o valor máximo dos nossos dados. Então a gente clica nesse botão encontrar, ele vai aparecer o valor máximo dos nossos dados. O tamanho, ele está começando aqui com 5, certo? Na verdade o tamanho seria 5, né, da escala. Então a gente vai colocar um tamanho um pouquinho maior, e aí vocês vão ter que escolher de acordo com o mapa de vocês. Eu testei com 15, interessante com 15, mas vocês podem utilizar outros tamanhos, e vai depender do mapa de vocês lá. E quando eu digo mapa, lá no layout final, quando vocês forem construir o layout final. O tamanho mínimo eu vou colocar 4. Então o setor, por menor que ele seja, ele vai ter o tamanho 4 como mínimo. E os outros setores, as outras classes, vão se adequar até o tamanho máximo de 15. Ok? Isso daqui é questão de testes, pessoal. Você tem que escolher o valor mais adequado. Então, não esqueçam de colocar encontrar. Apertar encontrar para saber qual é o valor máximo. Ou se você já tem ideia do valor máximo, é só escrever, certo? E por fim, a legenda. A gente vai adicionar uma legenda, e a entrada dessa legenda vai ser pelo tamanho do diagrama, que foi o que a gente utilizou, né? A gente utilizou um tamanho de diagrama. Então, vou dar um clique aqui.
legenda não está ativadas, então itens, tem duas opções, itens de legendas separados ou itens de legendas colapsadas. Existem essas duas opções de uso, e aí vai pelo gosto do freguês mesmo. Eu vou deixar essa aqui, legenda colapsada, certo? E aí depois a gente pode voltar até aqui e fazer alguns ajustes da melhor forma. Mas aqui, ó, classe de tamanhos manuais. Ele fez classes automáticas, mas você pode colocar classe de tamanhos manuais. E aí você vai escrevendo a classe por classe que você quer. Então, eu quero separar 5.000, 20.000, 30.000, 500.000 habitantes. Então você pode fazer isso aqui. Não vou fazer, vou deixar automatizado para correr mais rápido aqui a aula. Vou dar um OK. E depois disso eu vou dar um OK de novo aqui e ver como ficou o nosso mapa. Então vejam que o nosso mapinha, ele colocou em cada centroide do município, ele colocou as informações de população relacionada à população urbana em vermelho e a população total em verde. Vejam que aqui esse município é Belém, certo? Para quem não conhece a região, aqui é Belém. E aqui em Belém, Ananindeua, Marituba, municípios da região metropolitana, a população urbana é maior do que a população rural, né? Então, e também esses círculos aqui dentro, próximo à região metropolitana, esses setores próximos da região metropolitana, vejam que são bem maiores do que os outros setores das outras áreas, dos outros municípios. Então os municípios principais vão ficar com os polígonos, os setores maiores, né, que é Santarém, Marabá, certo? Então são cidades médias, né? Então estão com um polígonozinho do setor maior. Então isso aqui depende de ajustes de vocês, ajustes finos. A gente adicionou essas informações. Veja o que é a legenda, ela tá de forma científica, né? Você pode alterar essas informações, a cor aqui, como tá vermelho, eu acho que vou até alterar logo aqui. Vamos logo alterar aqui rapidinho, né? Que aí eu já fica mais legal, né? O símbolo tá vermelho, né? Eu vou tirar, vou deixar aqui branco, para ele não interferir com a cor que a gente utilizou para as outras classes, né? Então, nas classes aqui, vejo que dá para alterar essas informações. Tem 3 classes aqui, né? Que é uma de 5 milhões, pode escrever aqui também, 5 milhões, ok. Só que 500 mil, desculpa. Só que nessa de 500 mil, vamos colocar assim, 500 mil, ok? Pode ser na outra aqui, botar 1 milhão. 1 milhão. E aqui tá dessa forma, vou escrever 1 milhão. 1 milhão. E a última classe era 1.400.000, tá? Vou tirar aqui. Não sei o número preciso, ainda que fosse o número preciso, mas tô lembrando aqui agora qual é o número preciso. 1.400.000, acho que vai dar certo. 1,4, vou colocar aqui 1,4. Milhão. Ok, essa foi. Vamos lá. Vejo que não altera, só vai alterar aqui a legenda, né? Ficou num formato melhor, né? Fica mais bonito dessa forma. Então, para municípios, aqui ó, são os limites. Bom, a gente pode colocar mais algumas informações aqui. E aí o que a gente vai fazer agora? A gente vai adicionar uma informação relacionado ao gênero, né? Homem e mulher. Só que a gente vai utilizar a relação entre homem e mulher, a razão entre essas informações. Então, o IBGE já fez o cálculo, mas basicamente esse cálculo é a divisão
de um valor pelo outro, né, a divisão do valor do homem pelo valor da mulher, e aí você vai ter uma razão de proporção, né, de por gênero, né. Então vou dar uma clicada aqui, ó, 2 cliques rápidos, vou acessar propriedades, vou vir aqui em simbologia e vou escolher símbolo graduado. E para símbolo graduado eu vou escolher POP 10 razão, né? Então com essa informação de razão eu consigo perceber onde tem mais homem ou onde tem mais mulher, os municípios que tem mais homem ou o município que tem mais mulher no mapa. Então, para isso eu vou aplicar um gradiente de cor que consiga estabelecer uma relação de crescimento tanto da parte da mulher como da parte do homem. Então, a gente tem que pensar que as informações homem de um lado, mulher de outro, e quanto mais próximo do meio vai ser a cor mais clara e nas extremidades as cores mais escuras. Então é isso que a gente tem que garantir com o gradiente de cor. Então, quanto mais escuro próximo do tom que a gente vai escolher, mais escuro vai ser mulher, por exemplo, e do outro tom mais escuro vai ser homem. E se tiver num tom claro, vai ser a proporção entre homens e mulheres está em equilíbrio. Eu acho que vai ficar mais interessante a gente escolhendo aqui uma paleta de cores. Desculpa, a gente tem que primeiro colocar aqui os intervalos, né? Eu vou colocar quebras suaves. Ele estabeleceu aqui já 6 classes aqui pra gente. Vejam que os valores variam entre 89,72 a 130, certo? Então, o valor 100, né, seria o valor limite, né? Então, de 100 a 110 começa a uma tendência, né, de ter mais homens do que mulheres. E de 90 a menor que 100, menor que 100, tem mais mulheres do que homens no município. Então veja que se eu colocasse as cores dessa forma, eu não consigo perceber isso. Então eu vou escolher um gradiente de cores, vou colocar esse aqui, ó, red, gray, cinza, vermelho, né, a cinza, e ele vai, ó, ficando mais claro e mais escuro, certo? Só que esse mais claro aqui, ele tem que ficar aqui, ó, esses dois mais claros, eles tem que ficar nessas duas classes. Então eu vou fazer um hack aqui, eu vou adicionar mais 2 classes, né? E aí eu vou de novo pedir essa tonalidade aqui, esse red e gray. Vejam que agora, ó, os mais claros ficou em 90, 100 e 100, 110. Essas outras duas aqui eu vou apagar agora, ó, selecionei e vou excluir. Então essa classe de 130, 128 é a classe onde tem mais homens, e essa classe onde teria mais mulheres, mas não é uma relação tão proporcional assim, né, nesses municípios. Então vamos ver qual é o resultado. Vou dar um OK. E vejam aqui que agora a gente agregou mais uma informação. Então aqui, ó, no município de Belém, a gente tem mais mulheres do que homens, mas a proporção não é tão grande assim, né? E os municípios mais escuros, que ficaram mais escuros, mais cinza escuro, são os municípios onde tem mais homens. Acho que é isso. Ok? Salvo alguma análise equivocada que eu tenha feito desses dados, a gente conseguiu adicionar dados de população, tanto relacionados ao total, à população urbana, o local, e as informações por gênero, né, onde tem mais homem e onde tem mais mulheres. Bom, finalizando, e para deixar algumas conclusões, na verdade algumas considerações finais, né? Vocês têm que ter um certo cuidado com o uso desses cartogramas, mapas que tem muitos municípios, né, como nesse caso tem muitos polígonos para poder fazer o cartograma,
tem algumas regiões que ficam tão cheias de polígonos, tão cheias de cartogramas, que você não consegue de fato identificar, né? Então, se você tem uma área menor, ele fica mais adequado. Você consegue ver bem de onde, de qual município é cada gráfico, né, que foi construído. Então, a gente tem que ter esse certo cuidado na hora de usar esses cartogramas. Bom, eu acho que é isso. A gente tem 5 informações nesse mapa. Agora é só construir o layout desse mapa, ok? Então é isso, muito obrigado. Quem não sabe construir layout do mapa, a gente vai fazer uma aula também de layout de mapa e daqui a um tempo vai estar vinculada também a essa videoaula, certo? Obrigado, pessoal, bom estudo e que vocês possam construir um mapa de vocês e aperfeiçoar a técnica de vocês de elaboração de mapas temáticos, ok? Abraços, tchau!